Havendo número regimental, declaro aberta a primeira reunião da Comissão de Assuntos Econômicos. Esta reunião que eu presido no momento se destina a eleger a direção permanente da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal. Na forma do artigo 88 do Regimento Interno, todos os senhores senadores estão habilitados a concorrer à presidência e à vice-presidência da comissão. No momento, nós temos na mesa duas candidaturas. A candidatura do senador Delcídio Amaral para a presidência e a candidatura do senador Raimundo Lira para a vice-presidência. A mesa está aberta para a possibilidade de haver outras inscrições. Na eleição das comissões, não se exercita, embora seja desejável, a proporcionalidade partidária recomendada pelo regimento interno. Os líderes indicam os membros da comissão e os membros da comissão decidem a direção da comissão. Onde é que estão as cédulas? Estão aqui. Eu indago ao plenário se a candidatura do senador Delcídio Amaral terá algum outro pretendente que se oponha a ela. Delcídio, você virou unanimidade aqui na comissão? Cumprindo uma formalidade da comissão, eu quero oferecer a palavra ao senador Delcídio Amaral para que se dirija aos senhores senadores dizendo o que pretende e nos expondo um pouco da sua plataforma de desempenho na Comissão de Assuntos Econômicos. Com a palavra ao senador Delcídio Amaral por 40 minutos. Senhor presidente, senhor presidente, senador Requião, eu quero pedir voto aqui para os meus companheiros e companheiras, senadores, senadoras, em meu nome e em nome também do senador Raimundo Lira, que vai nos acompanhar, espero, se assim os nossos colegas assim entenderem, assim compreenderem, nesse desafio importante que é presidir a Comissão de Assuntos Econômicos. Eu fico muito feliz, primeiro agradecer ao meu partido pela minha indicação, registrar aqui também o próprio posicionamento da senadora Gleisi, que vai ocupar espaços importantes com novos desafios aqui no Senado Federal e que compreendeu que o PT deveria encaminhar o meu nome para a presidência da Comissão de Assuntos Econômicos, Ricardo. E quero agradecer ao partido, ao líder Humberto e a todos os senadores e senadoras do PT e os senadores e senadoras presentes aqui de todos os partidos, partidos de oposição, partidos da base, e dizer, senhor presidente, que eu sendo eleito mais uma vez para comandar a Comissão de Assuntos Econômicos, sei dos desafios que nós temos pela frente. Sei do momento que a economia brasileira enfrenta. E também entendo que nós daremos sequência a um trabalho que foi desenvolvido quando eu fui senador Benedito de Lira, presidente da CAI de 2011 a 2012. Senador Ferraço, muito atuante, acompanhou muito de perto todas aquelas sessões da Comissão de Assuntos Econômicos. E nós começamos a tratar de temas muito difíceis aqui. A questão da guerra dos portos, que Vossa Excelência lembra bem, senador Ferraço. O comércio eletrônico que finalmente agora a Câmara aprovou e ainda ficou, nós ao longo dos últimos 2 anos não conseguimos concluir
esse elenco de medidas que passam pela convalidação dos incentivos nos estados, que passam também pela reforma do ICMS, reforma fundamental para acabar com a guerra fiscal, mas evidentemente com regras de transição e construindo uma solução democraticamente, ouvindo todos os estados que são muito bem representados pelos secretários de Fazenda no CONFAS. Queria aqui registrar também, senhor presidente, e senhores senadores e senhoras senadoras, o desafio que nós temos, principalmente na discussão desse grande pacto federativo, que não só passa pelo ICMS, mas passa também pela discussão do serviço da dívida dos estados. Um tema que o senador Luiz Henrique, no ano passado, trabalhou intensamente, mas nós não conseguimos fechar esse assunto, um assunto fundamental, pelo menos para boa parte dos estados brasileiros. Nós mudamos, no máximo, o indexador. Uma ação ainda menor, até porque não impacta sensivelmente o dia a dia de alguns estados brasileiros. Não tenho dúvida nenhuma que, evidentemente, de comum acordo com os senadores e senadoras que compõem a Comissão de Assuntos Econômicos, esses são alguns dos temas que nós iremos discutir. Mas também temos novos desafios, meu caro presidente Requião. Muitos desafios. Por aqui vão ser sabatinados 2 diretores do Banco Central, 2 próximos diretores do Banco Central. A Autoridade Olímpica, todos os senhores e as senhoras senadores sabem que aqui também são sabatinados os dirigentes do CAD. E, sem dúvida nenhuma, esse é o foro adequado para fazer a discussão e o debate, principalmente das reformas, especialmente da reforma fiscal, dos desequilíbrios econômico-financeiros em setores absolutamente fundamentais da infraestrutura brasileira. Já existem requerimentos que, evidentemente, em função dos atos aqui aprovados pelos presidentes das comissões anteriores, não vão ser analisados hoje, mas serão analisados já na próxima semana, que incluem as oitivas ou convites ao ministro da Fazenda, ao ministro do Planejamento, ao presidente do Banco Central, para que efetivamente a Comissão de Assuntos Econômicos ela venha a protagonizar, comandar a discussão desses temas tão importantes. Não podia também deixar de destacar, senhor presidente, os vários projetos que os senadores e senadoras vão aqui apresentar. Projetos de extrema relevância, de extrema importância e que, sem dúvida nenhuma, vão ajudar o Brasil. Ajudar o Brasil nesse momento difícil que o nosso país enfrenta. Quero dizer, senhor presidente, que continuarei, se for eleito presidente, junto com o vice-presidente, senador Raimundo Lira, vou continuar fazendo o que eu sempre fiz nessa casa, dialogando, conversando com equilíbrio, com ponderação e, acima de tudo, tendo muita cautela e muita prudência para bem encaminhar todos os processos que aqui serão discutidos. E outra coisa também, senhor presidente, eu sei que esse tema é um tema que Vossa Excelência também cuida com muito rigor. Nós vamos continuar aqui, nós vamos acompanhar nas relatorias a proporcionalidade. Portanto, vamos distribuir as relatorias de uma maneira justa, considerando a composição e o número de senadores e senadoras de cada partido, como assim o fizemos. Portanto, todos terão oportunidade de apresentar suas relatorias e ter uma participação efetiva na Comissão de Assuntos Econômicos. Portanto, senhor presidente, para não estender também muito a minha fala, porque eu aguardava que Vossa Excelência fizesse uma avaliação da economia, já fazendo uma espécie assim já antecipando um pouco a palestra que Vossa Excelência vai fazer aos militares dia 23 de março,
eu prefiro encurtar aqui a minha fala, mas mais uma vez pedir voto para os senadores, meu caro Tasso aqui, e outros senadores aqui presentes, senadores e senadoras, usando uma letra da música Rita Lee, por favor, eleitor, vote em mim. Obrigado. Eu vou, em seguida, passar a palavra ao senador Raimundo Lira, mas não sem antes fazer algumas considerações por solicitação do senador Delcídio. Esta comissão tem uma importância enorme no atual momento da vida política brasileira. Não há a menor dúvida de que o Brasil precisa de um ajuste fiscal. Mas não um ajuste fiscal feito à moda da escola de Chicago, com as iniciativas que tem tomado até agora. De uma forma breve, eu gostaria de fazer uma comparação com o que nós estamos vivendo e as propostas de ajuste aos ajustes que têm sido feitos pelo neoliberalismo na Europa, que levaram à situação que hoje vive a Itália, Portugal, Espanha e a Grécia. A Grécia, por exemplo, em 2010, quando fez o primeiro ajuste à moda do Joaquim Levy, tinha um déficit de 104% do valor do produto interno bruto. Hoje, a Grécia tem um déficit de 180% sobre o valor do produto interno bruto e um desemprego da ordem de 25%. Nós estamos vendo isso se repetir com a política de ajuste do Brasil. Daí a importância enorme da Comissão de Assuntos Econômicos para a contenção desse veso neoliberal, dessas medidas à moda do Milton Friedman e da famosa Escola de Chicago, tão conhecida no mundo hoje. O senador Raimundo Lira já foi presidente da Comissão de Assuntos Econômicos em épocas pretéritas. E o senador hoje se candidata à vice-presidência. É a única indicação que nós temos na mesa para a vice-presidência. E eu passo, portanto, a palavra ao senador Raimundo Lira. Meu amigo senador Requião, presidente da mesa, meu presidente Delcídio Amaral, senhoras senadores, senhores senadores, inicialmente eu gostaria de dizer a todos os companheiros da comissão que a minha função como vice-presidente vai ser auxiliar, colaborar no trabalho e no planejamento do presidente Delcídio Amaral. Eu fui o primeiro presidente dessa comissão. Fui eu que implantei essa comissão. Eu fui aos Estados Unidos, passei 15 dias para identificar um modelo de comissão que efetivamente tivesse um poder real aqui dentro do Congresso Nacional. E aí fizemos um modelo com uma certa semelhança da Comissão de Economia do Senado americano. Juntamos a Comissão de Economia aqui do Senado, de Finanças e de Agricultura, numa só, dando a ela uma boa parcela de poder e de decisão. Fui presidente 2 vezes nesta comissão, mas eu sou uma pessoa profundamente disciplinada desde a minha infância. E a minha disciplina vai ser no sentido de seguir rigorosamente o que determinar o presidente, companheiro Delcídio Amaral. Muito obrigado. Peço o voto a vocês, porque o voto é uma coisa sagrada, uma relação de confiança, e farei o possível para atender às expectativas dos nossos companheiros. Muito obrigado, presidente. Antes de passar a palavra ao senador Ferraço, eu quero fazer uma consideração só sobre a proposta de gestão do senador Delcídio. Senador Delcídio, eu faço algum reparo à sua proposta de distribuir as relatorias conforme a proporcionalidade dos partidos. Aqui, cada senador é um senador representando o seu Estado. E o correto é o que não se faz no Senado da República. Todos os senadores deveriam ter o mesmo direito no exercício das relatorias. Quando fui presidente da Comissão de Educação, eu fiz
pela ordem alfabética, inclusive impedindo que, quando um senador renunciasse, ele indicasse o relator da relatoria que lhe tinha sido atribuída. E isso estabelece uma isonomia entre todos e não prejudica os interesses do governo ou das bancadas majoritárias, porque sempre se pode apresentar um relatório paralelo para ser votado em contraposição ao relatório do senador indicado pela ordem alfabética. Há uma proposta de minha autoria, assinada por 60 ou 70 senhores senadores na mesa, que propõe que as relatorias do Congresso Nacional, as relatorias do Senado, basicamente, sejam feitas da mesma forma com que se distribui em juízo as relatorias. Ou seja, que elas sejam sorteadas por um algoritmo, que não se repita a relatoria do mesmo senador, que se evite a sobrecarga de várias relatorias para o mesmo senador, democratizando definitivamente o sistema. E por uma dessas mágicas do Congresso Nacional, isso dorme na mesa do Senado já há quase 2 anos. E eu estou pedindo ao presidente da Casa que coloque em votação, que cada um dê a sua opinião e que essa opinião seja traduzida num voto e que não se sonegue ao exame do plenário a resolução proposta por 67 ou 70 senadores. O senador Ferraço pede uma palavra como candidato, senador? Ainda não. Presidente em exercício, Roberto Requião, apenas para propor a Vossa Excelência, considerando que os candidatos são os candidatos Delcídio Amaral e Raimundo Lira, que nós pudéssemos fazer a eleição por economia processual dos nossos colegas por aclamação e, ato contínuo, nós pudéssemos começar já a discutir com o senador Delcídio algumas questões que nos parecem absolutamente relevantes e inadiáveis, como a presença do presidente do Banco Central nesta comissão, que, de acordo com o regimento interno da Casa, em fevereiro, nós deveríamos ter tido já uma primeira audiência com ele para discutir os rumos e as diretrizes da política monetária no ano de 2015. De igual forma, me parece extremamente inadiável que nós possamos convidar para estar conosco na Comissão de Assuntos Econômicos o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, para que nós possamos discutir com a Comissão de Assuntos Econômicos, que deve exercer essa prerrogativa, discutindo os rumos da política econômica e não apenas os ajustes fiscais que nós estamos, nesse momento, enfrentando em nosso país. Portanto, é a sugestão que faço a Vossa Excelência, no momento em que Vossa Excelência, na condição de nosso presidente em exercício, nos conduz e nos preside muito bem, senhor presidente. Nós temos ainda um orador inscrito, é a senadora Vanessa Graziotin. Mas antes disso, eu coloco em discussão a proposta do senador Ferraço. Nós temos 2 maneiras de conduzirmos a eleição. A maneira regimental, através da cédula e do voto secreto, ou por aclamação. A aclamação só é possível se ela for do agrado e da aceitação da unanimidade dos senadores presentes. Em discussão, a proposta do senador Ferraço. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os senadores que concordam com a aclamação permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Em seguida, conforme a ordem de inscrição, passo a palavra à senadora Vanessa Graziotin, pelos mesmos 40 minutos oferecidos ao Delcídio Amaral. Não. Ainda não. Aprovamos o processo de votação. Depois da intervenção de Vossa Excelência, nós colocaremos em votação. Então, veja bem, eu acho que o mais importante aqui é nós providenciarmos a eleição dos nossos 2 companheiros, senador Delcídio e senador Raimundo, ambos com muita experiência. Eu não sabia que foi o senhor, senador Raimundo Lira, que havia instalado essa, que é uma das principais, mais importantes comissões do Senado Federal. E como disse o senador Requião, todos que me antecederam, neste cenário de crise econômica por que passa o país,
ela terá um papel fundamental. Acho que o que marca, além da capacidade e competência, os dois senadores, o que marca é a capacidade de diálogo, a capacidade de buscar convergências, e mais do que nunca, creio que o Brasil precisa disso, de muito diálogo e de muita convergência. Então, senhor presidente, fique à vontade aí para a minha aclamação. Coloco em discussão a chapa colocada à mesa do senador Delcídio e do senador Raimundo Lira. Como ninguém se apresenta para discutir, encerro a discussão e coloco em votação por aclamação. Os senadores que concordam com a eleição da chapa permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Esta eleição é como um casamento, né? Quem não falou agora, que cale para sempre. Senador Delcídio, eu o convido para assumir a presidência na companhia do senador Raimundo Lira.